Fala, meu povo, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Espero que estejam todos bem. E falando em bem-estar das pessoas, em bem-estar dos colaboradores, como anda a segurança do trabalho aí na sua empresa? Como andam as coisas por aí? As coisas têm mudado? Vocês têm assistido aí os nossos bate-papos sobre saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho? E o que é que vocês têm feito com isso, hein? Tem mudado alguma coisa? Tem transformado alguma coisa na sua realidade? O que é que você já fez para transformar a realidade da sua empresa? E aí, implantou alguma coisa? Implantou um mapa de riscos? Você está tratando de uma forma melhor a questão de segurança do trabalho na sua empresa? Como estão as coisas? Vale lembrar que esses nossos bate-papos, eles não são apenas uma oferta de conteúdo, né? Eu recomendo sempre, sempre, sempre que vocês pesquisem mais sobre o assunto, para que vocês possam ir mais a fundo, para que vocês escutem o assunto por uma outra pessoa, que isso também é muito importante. Leitura de artigos, assistir também palestras e mais e mais e mais vídeos sobre os assuntos. Isso agrega muito e vai ajudar muito, muito, muito vocês na execução dos trabalhos que vocês têm a fazer. Certo? Então, falando em proteção do colaborador, nós vamos falar aí de um assunto que é bem ignorado por boa parte dos donos de empresas, certo? Principalmente donos de empresa na nossa região. Nós vamos falar sobre EPIs e EPCs. E aí, já pesquisaram sobre EPIs e EPCs? O que é que vocês encontraram? O que é que vocês já ouviram falar? O que é que vocês já sabem sobre EPIs e EPCs? Eu sempre pergunto, né? Qual tipo de equipamento de proteção a sua empresa disponibiliza para você? Qual é o tipo de equipamento de proteção que você disponibiliza para os seus colaboradores? Você já presenciou algum acidente de trabalho? Já conhece alguém que passou, que sofreu alguma coisa, algum acidente de trabalho? Esse acidente ele poderia ser menos grave se ele tivesse utilizando equipamento de proteção? Será que o impacto seria tão grande? Será que o que aconteceu causaria tantos danos, tanto mal a esse colaborador? É isso que a gente precisa pensar. Neste momento que a gente para e pensa, fala, pô, qual é a responsabilidade que eu tenho quanto à vida do meu colaborador, certo? O quanto a vida dele é importante para mim, importante para minha organização, importante para a família que ele ou ela tem, certo? O quanto isso é importante. E quanto custa um equipamento de proteção? E o quanto isso pode trazer de benefício, gente. Então, vamos parar para pensar. O equipamento de proteção, muitas vezes, ele não custa tanto dinheiro, ele não é tão caro e ele pode salvar uma vida. Ele pode salvar uma vida que não tem preço, certo? Então, vamos dar início aos trabalhos. E aí, meninos e meninas, o que são EPIs? E aí, quem é que vai me responder o que são EPIs? Então, gente, EPIs, equipamentos de proteção individual. Você usa algum equipamento de proteção individual? Você trabalha com o quê? Ai, professor, eu trabalho numa malharia, certo? Você usa protetor de ouvido para trabalhar com a máquina que você trabalha? Você trabalha mexendo com tricô, você usa máscara para você não aspirar aqueles pozinhos de tricô, aqueles que a gente nem enxerga? Ah, trabalho como cortadeira. Você usa uma luva especial para não correr o risco de você cortar, decepar um dedo ou se machucar de uma maneira mais grave? Ah, professor, eu não trabalho em malharia, eu trabalho em escritório. Escritório não precisa dessas coisas. E aí? E a ergonomia, como anda? Como anda a ergonomia aí no escritório? A sua cadeira é adequada? Você tem apoio para pés? Como é que é essa questão? Certo? E em tempos de pandemia, né? Quando vivemos, vimos e observamos, e ainda estamos vivendo um pouco disso, vamos continuar vivendo por um bom tempo. Máscara, onde você trabalha, ofereceram máscara para você usar, para você não se contaminar com a Covid, certo? Então, gente, EPIs.
equipamentos de proteção individual. Como o próprio nome diz, esse equipamento de proteção, ele serve para o indivíduo. E existe, gente, uma norma específica para os EPIs, que é a NR6, Norma Regulamentadora 6, certo? Então, o EPI é aquele equipamento de proteção individual, certo? Que pode ser um produto, um dispositivo, que apenas uma pessoa utiliza esse produto, certo? E este produto, este equipamento, ele tem como função diminuir os riscos que aquele trabalhador sofre enquanto ele está no ambiente de trabalho. Então, vamos lá vamos nós. Eu trabalho na construção civil, eu trabalho num prédio. Então, se eu tenho alguma coisa que pode voar nos meus olhos, eu preciso usar um óculos de proteção, que não é esse óculos comum que a gente usa, não é um óculos de grau, é um óculos de proteção. Ah, eu vou trabalhar num lugar alto, então vou precisar utilizar um cinto de segurança, certo? Então, equipamento de proteção individual, ele tem a função de minimizar, certo? Os riscos que aquele colaborador ele sofre no ambiente de trabalho, certo? Então, vamos lá, uma citação direta da NR6. Entende-se como equipamento de proteção individual todo aquele composto por diversos dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Equipamento de proteção individual é aquele equipamento fabricado de acordo com as normas, certo? Que tem o CA, que nós vamos falar daqui a pouco, e que foi fabricado para proteger o trabalhador, certo? Fazer com que ele não sofra um acidente, ou fazer com que, se ele sofra algum acidente, os danos causados a ele sejam menores, certo? Se a gente parar para pensar, gente, capacete, para quem trabalha como motoboy, o capacete dá para ser considerado como equipamento de proteção, certo? Equipamento de proteção individual. O rapaz, a moça que trabalha como motoboy, motogirl, certo? Eles precisam utilizar um capacete, porque se cair de moto, os danos causados serão bem menores do que se eles não estiverem usando este equipamento. É muito importante. Trabalhador gosta de usar equipamento de segurança? E aí, você usa? Você precisaria usar e não utiliza? Sua família, o pessoal trabalha em um ambiente de risco, usa equipamento de proteção, não usa? E aí, como é que é essa situação? O trabalhador gosta ou não gosta? Vamos falar, e a máscara? Como é que foi? Você usou máscara durante esses tempos aí de Covid? Você se protegeu? Teve aí um distanciamento social? Ai, mas a máscara me sufoca. Pois é, trabalhador também não gosta de utilizar equipamento de segurança, certo? Mas é muito importante entender que, caso algum órgão público, caso ocorra alguma fiscalização, algo do tipo, quem recebe a multa é a empresa, tá? Não é o colaborador. Então, chega um fiscal na sua malharia, chega um fiscal na sua obra, na sua empresa, e percebe que um colaborador está sendo exposto a algum tipo de risco e que esse colaborador não está usando ou que ele não tem o equipamento de segurança, quem é autuada é a empresa, não é o colaborador. Claro, que eles vão chamar a atenção do colaborador, a empresa também, né, vai dar um esfrega no colaborador, mas quem paga a multa no final é a própria organização, é a própria empresa. Certo? Então, é função da empresa oferecer o equipamento, treinar o colaborador ao uso deste equipamento e também, gente, cobrar o uso deste equipamento. Não é só comprar o equipamento, liberar, e daí o equipamento é um protetor auricular para usar na orelha e a pessoa enfia no nariz, achando que é para não ter poeira. Então, precisa comprar o equipamento, precisa treinar a pessoa no uso do equipamento, e, acima de tudo, cobrar o uso do equipamento. Gente,
sempre que trabalhamos em alguma empresa, uma empresa séria, ela se preocupa com a segurança dos seus colaboradores. E tem empresa que gasta fortunas com equipamentos de proteção, só que daí os colaboradores não usam o equipamento, certo? Então, o colaborador é quem está errado, mas quem leva a bucha é a empresa. E, gente, se sofre um acidente, aí é bem pior a coisa. Porque daí o colaborador vai ser afastado, aí ele pode processar a empresa, e daí vai alegar que caiu alguma coisa na cabeça dele, que ele não tinha capacete. Aí você vai na justiça, vai mostrar a foto do colaborador utilizando o capacete, e daí o advogado do colaborador vai falar assim, não, mas não explicaram para ele a importância do uso do capacete, né? Cobraram uma ou duas vezes e depois não cobraram mais. Então, tudo isso, essa questão jurídica, ela envolve muita coisa. Então, por isso que é importante verificar quais são os equipamentos de proteção esse colaborador precisa usar, comprar, oferecer esses equipamentos que tenham a qualidade adequada, treinar o colaborador no uso do equipamento e cobrar que ele use o equipamento. Não adianta andar com protetor auricular, que eu falei, pendurado no pescoço, certo? Não adianta andar com capacete no cotovelo, igual a gente vê alguns motoqueiros por aí, certo? Não adianta máscara na testa, máscara no pescoço, máscara no queixo. Eu acho que de máscara a gente foi mais ou menos bem treinado, né? Fomos mais ou menos bem treinados nisso aí. Certo? Então, vamos lembrar o seguinte, de quem é a obrigação de fornecer o equipamento de proteção individual? A empresa, certo? Ela deve fornecer esse equipamento de forma gratuita e este equipamento tem que estar em condições de uso. Ele deve estar bem conservado, certo? Ele deve estar funcionando. Ah, eu comprei um capacete, né, para o meu motoboy, e já tem 35 anos que estão usando esse capacete. Gente, o capacete já caiu, já perdeu a resistência, já perdeu a garantia, já perdeu o forro, perdeu viseira, perdeu tudo. Então, não é simplesmente pegar um pinico e colocar na cabeça da pessoa e falar assim, olha, você já está protegido, certo? Então, precisamos oferecer equipamentos com qualidade comprovada, que tenham o CA, que nós vamos falar daqui a pouco, e que esses equipamentos tenham condições de uso, certo? Então, o que é que nós precisamos entender? Quando eu tenho que oferecer um EPI? Sempre que aquelas medidas de proteção, de organização, não sejam capazes de garantir a saúde do colaborador. Sempre que esse colaborador possa ser exposto a algum tipo de risco. Vamos parar para pensar o seguinte, eu trabalho num frigorífico, toda hora eu preciso entrar na câmara fria, preciso entrar naquele ambiente assim, a menos 0 graus, -1, -2, -3, sei lá quanto que fica numa câmara fria. Agora vamos lá, moro num país tropical, esse sol rachando a cabeça da gente, e daí eu estou com o corpo quente, eu entro nessa câmara fria, certo? Isso vai dar um belo de um choque térmico. Eu saio da câmara fria, eu entro da câmara fria. Então, para isso, existe um casaco especial, que é um tipo de EPI. Então, quem trabalha em frigorífico precisa desse tipo de equipamento. Açougueiro, que corta carne, que corta osso, ele precisa ter uma luva especial para que ele não corra riscos. Ai, professor, mas eu nunca vi nenhum açougueiro usando. Olha, eu sei que aqui na região tem alguns supermercados que têm essa luva e eu já vi um ou outro usando, certo? Então, lembre-se, cabe ao dono da empresa cobrar o uso dos equipamentos de proteção, certo? Enquanto as medidas de proteção coletiva estão sendo implantadas, também é preciso oferecer EPIs. Nós vamos fazer uma proteção aqui, então, enquanto essa proteção não está pronta, eu também ofereço os equipamentos de proteção e segurança. Para atender a situações de emergência. Bom, eu tenho uma brigada de incêndio na minha empresa. Então, o que eu tenho? Eu tenho máscaras, porque caso a empresa pegue fogo, eu tenho a capacidade de distribuir máscaras para esse povo sair ali daquele momento.
Eu também, esse serve como proteção individual e proteção coletiva, tá? Não é exatamente um EPI, eu joguei ele no último slide desta aula. Caixa de primeiros socorros também precisa, é necessária para atender algumas situações de emergência desse colaborador. Agora vamos parar para pensar no seguinte, Leandro, você está falando de EPI, capacete, protetor auricular, máscara. Pô, mas quantos EPIs diferentes tem? E como é que eu vou saber qual é o EPI que o meu colaborador tem que usar? Como é que eu vou saber se eu tenho ou não tenho que utilizar um EPI? Então, gente, os EPIs são muito variados, tem de vários tipos. Por quê? Porque eles são de acordo com o risco que o colaborador vai enfrentar. Então, se eu corro um risco de cair alguma coisa na minha cabeça, então eu preciso de um capacete que possa me proteger contra esse risco. Então, bom, vamos lá. Estou aqui trabalhando nesta sala, é um ambiente fechado, não tem nada que possa cair na minha cabeça, certo? Então, eu não preciso de capacete. Então, eu não preciso de capacete. O que é que eu poderia precisar aqui, né? Algum produto ergonômico ou não? O que é que eu precisaria no escritório? Que equipamento de proteção de segurança eu precisaria? Às vezes eu trabalho aqui no escritório, no ambiente fechado, mas ali fora tem uma obra, ali fora é o pátio de uma empresa. Então, às vezes, muitas pessoas têm, essas que trabalham no escritório, elas têm os capacetes, porque quando elas vão visitar o chão de fábrica, precisa colocar capacete, precisa colocar bota, certo? Eu sempre trabalhei em construtoras e eu trabalhava no escritório, eu não tinha necessidade de usar equipamento de proteção de segurança dentro do escritório. Mas toda vez que eu me dirigia até a obra, eu precisava colocar calçado de segurança, que era a bota com solar de borracha, certo? E precisava também colocar um capacete, porque em obra pode cair alguma coisa na cabeça. Bota, por quê? Porque você pode pisar em alguma tábua com um prego, alguma coisa. Já aconteceu, tá? Já aconteceu. Eu fui numa obra, pisei numa madeira com prego, mas como eu estava com o calçado de segurança, que ele tem a sola bem grossa, esse prego não chegou a perfurar o meu pé, certo? Gente, você está andando na obra, tem um monte de coisa, tem que abaixar, às vezes você abaixa a cabeça, vai levantar, bate. Então, o capacete, ele ajuda muito. E vamos parar para pensar o seguinte, ó, eu falei de cabeça, falei de pé, nós temos equipamentos de proteção para todas as partes do corpo e de acordo com o trabalho que a pessoa executa. Então, vamos lá, equipamentos de proteção individual. Então, proteção auditiva. Abafadores de ruídos, são aqueles que parecem esses fones que o pessoal está usando, aquele tipo de concha, assim. Esse é o abafador de ruído. Protetor auricular é aquele que encaixa aqui dentro da orelha, né? Da orelha, ouvido, sei lá como é que está chamando agora. Certo? Então, é aquele que encaixa aqui, no buraquinho da orelha. Então, este é o protetor auricular. Quando pensamos em proteção respiratória, máscaras e filtros. Leandro, como assim filtro? Porque tem as máscaras, tipo aquela que a gente estava usando, tem as máscaras que são para pó, que daí elas são mais fechadas, aquela N95, e tem também, gente, máscaras de produtos químicos, e que essas máscaras, elas são maiores, tipo aquelas de bombeiro, de filme de terror, que elas têm um filtro que você rosqueia na ponta dela. Então, veste aquela máscara e fica com um bico, que nem bico de pica-pau, e rosqueia na ponta dela. Normalmente são 2 filtros. Então, estes também são tipos de máscara para proteção respiratória. Proteção facial e visual, óculos e viseiras, certo? Sabe aquela face shield que o pessoal estava usando? É um tipo de proteção facial. Se voa alguma coisa, bate naquilo e não acerta o rosto. Óculos de proteção, para proteger os olhos. Gente, os óculos de proteção, eles não são assim como os nossos, que eles têm esse vão aqui do lado, tá? Ele é mais fechado e ele pega um pouco mais aqui na lateral, porque caso venha alguma coisa da lateral, também não vai afetar os olhos.
Então, vamos parar para pensar, olha o risco que você corre entrando em algum lugar que precise de equipamento de segurança se você não estiver utilizando o seu equipamento. Proteção de cabeça, capacete, certo? Capacete, aí dependendo do tipo de trabalho, é um capacete diferente, certo? Dependendo de qual é o tipo, de qual é o risco. Aí tem a dureza do capacete, quanto ele é duro, quanto ele aguenta, certo? Proteção de mãos e braços, luvas todo mundo já conhece, tem luva de PVC, tem luva de vaqueta, tem luva de couro, tem luva de aquelas borrachas bem duras, tem luva para produto químico, tem luva para produto seco, tem luva de metal para você trabalhar com produtos cortantes, mangotes, um tipo de manga que vem até mais aqui em cima. Então, você põe a luva e ainda põe um mangote. Luvas também tem de vários tamanhos, tá? Tem umas luvas que vêm até aqui para cima do cotovelo, mas o mangote, ele normalmente ele é de raspas, ele é de couro para proteger os braços. Um soldador, muitas vezes, ele tem que usar alguns equipamentos de proteção nos braços para que não pegue faísca, para que não pegue fogo, certo? Proteção de pernas e pés, sapatos, botas, botinas. Botina, gente, não é aquela botina que a gente usa para ir na festa do peão, ou aquela botina que o pessoal usa no sítio, que tem elástico do lado, que ela é assim meio marrom, meio cor de pele. São botas e botinas de proteção. Elas têm o solado mais grosso, elas têm um couro mais grosso. Algumas delas têm um bico de ferro embutido no calçado, porque se cair alguma coisa no pé do cidadão, não vai machucar ou vai diminuir o grau da lesão, certo? Para proteção das pernas também tem tipo umas caneleiras, sabe? Para quem trabalha com roçadeira, etc. Tem uma caneleira, tem avental que você coloca também, certo? Proteções contra a queda, cinto de segurança, cinturões. Se você trabalha em um local alto, você precisa usar cinto de segurança, porque se você cair, você vai ficar preso, pendurado. Existe um cinto que a gente chama cinto paraquedista, ele é em X, e quando você cai, você fica pendurado, como se estivesse ali realmente num paraquedas. Você não despenca de cima de um prédio, você não cai de uma certa altura, certo? Lembra que eu falei que colaborador, funcionário, ele não gosta de usar equipamento de segurança? Gente, é difícil encontrar alguém que goste. O pedreiro vai falar que a luva atrapalha. A nossa secretária do lar, ela vai falar que não, que ela vai lavar a louça. Imagina que ela vai lavar o banheiro usando luva. Imagina que ela vai usar uma máscara para mexer com produto químico, ela está acostumada já. Pedreiro vai falar, minha mão já é tudo grossa, não vai fazer mal, né? Mas faz, gente. E o que que é importante? Além desta conscientização, também é necessário oferecer equipamento de qualidade e um equipamento que seja confortável. Gente, quanto mais confortável e mais agradável for o equipamento, melhor para o colaborador. Mais fácil ele vai se adaptar. Há algum tempo, nesses tempos de pandemia, eu comecei a dar aula com uma Face Shield, que eu comprei, tá? Não foi a faculdade que me ofereceu essa Face Shield, ela deu uma máscara, ela forneceu uma máscara, eu falei, vou botar uma Face Shield, né? Eu comprei uma que não era adequada, porque eu não estava encontrando em lugar algum para comprar, porque estava zerando para todo lado, rodei Campinas para todo canto, e eu comprei uma que não era muito adequada. Gente, era terrível. Conforme eu mexia a cabeça, fazia uma ondulação assim, ó, chegava até a enjoar o estômago. Então, pense você, que é colaborador de uma empresa, se a empresa te oferece um equipamento de segurança inadequado, que não tem uma qualidade adequada, como é que você vai trabalhar direito, gente, com aquele equipamento? Como é que você vai trabalhar com aquele equipamento inadequado? Aquele equipamento que faz até mal para a sua saúde, que atrapalha o desenvolvimento do seu trabalho. Então, a empresa tem a obrigação de oferecer, e claro que ela precisa oferecer equipamento confortável, certo? Agradável, para que o colaborador consiga trabalhar usando aquele equipamento, que não dá para trabalhar com uma coisa ruim, certo? Lembrando que a empresa ela é obrigada a fornecer equipamento de segurança de acordo com o risco que esse
colaborador sofre, ela precisa treinar esse colaborador, cobrar o uso, e quando estraga o equipamento de segurança, a empresa precisa oferecer um equipamento novo. Ah, mas eu dei a bota rasgou, eu vou ter que comprar outra? Vai. Ah, mas eu dei a luva rasgou, eu vou ter que comprar outra luva? Vai. Nossa, mas rasga muita luva. Vai, compra uma luva com melhor qualidade, que vai rasgar menos luvas, certo? Quando falamos em treinamentos, voltamos a falar que eu entrego e eu treino. Eu mostro qual é a importância daquilo. Eu mostro o vídeo, sabe? Olha, por que é importante utilizar o capacete? Eu abro lá na internet, boto no telão, o cara, a moça que foi em algum lugar lá na obra não usou capacete e que caiu uma barra de ferro e arrebentou a cabeça do rapaz. Deixou a moça decepada, arrancou a orelha da moça, arrancou um pedaço do rosto, aí coloca assim, ó, choca a pessoa, que é para mostrar o quê? O quanto importante é isso aí. Ah, mas o açougueiro, eu não preciso usar luva para cortar carne. Aí mostra lá alguém com o dedo aberto, assim, ó, decepado, esguichando sangue, para mostrar o quanto é importante utilizar a luva. Porque se você não, como é que não instrui seu colaborador, se você não mostra para ele o quanto é importante o uso do EPI, ele sempre vai falar: imagina, tem muitos anos que eu faço isso, nunca aconteceu nada. Ah, não, eu não vou usar isso aqui não, porque nossa, se incomoda. Eu não tenho como trabalhar com isso aqui. Olha, eu não consigo nem me mexer, né? Não consigo nem me mexer com isso aqui. Não, esse capacete está suando a minha cabeça. Não, olha, esse negócio aqui, esse óculos está me dando dor de cabeça. Eles vão inventar N maneiras de não querer usar o equipamento. Vão inventar um monte de desculpas e cabe a você treinar, instruir e mostrar o quanto é importante. Agora vamos lá, quais são as responsabilidades do empregador quanto aos EPIs? Quais são essas responsabilidades? Então, eu preciso oferecer o EPI adequado a cada risco e a cada atividade. Então, gente, não é o mesmo EPI para todo mundo dentro da empresa. É o EPI adequado à função que essa pessoa exerce, ao local que essa pessoa trabalha, certo? Exigir o uso. É nossa obrigação como empregador, como gestor de RH, como técnico de segurança do trabalho, como colega de trabalho, exigir que o coleguinha use o equipamento de proteção, certo? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho. Aí entra o CA, certo? Sou obrigado a fornecer equipamentos que sejam aprovados aí nas questões de saúde e segurança do trabalho. Preciso orientar e treinar esse trabalhador de uma maneira adequada, não é rápido, não é correndo, não é, você precisa botar o trabalhador mesmo para usar, para mostrar como é que faz, como é que deixa de fazer. E também precisa treinar ele quanto à guarda, qual é a melhor maneira de guardar e como conservar este equipamento de forma adequada. Porque sabe o que tem trabalhador que faz? Trabalhador que estraga o negócio de propósito para não usar. Ah, mas tá vendo? Não presta, não dura nada. Então, também tem que treinar o colaborador quanto ao uso deste equipamento, quanto à guarda deste equipamento. O que fazer para esse equipamento não estragar? Eu não posso pegar um óculos desse aqui e jogar assim em qualquer lugar, um óculos de proteção, porque ele vai riscar e depois vai dificultar a minha visão, certo? Também é a responsabilidade do empregador substituir equipamento imediatamente quando ele for danificado ou extraviado. Perdeu, estragou, o colaborador, o empregador precisa trocar este equipamento, oferecer um equipamento novo. Então, por isso também cabe a instrução ao colaborador, porque é o colaborador muitas vezes que vai chegar e falar assim: ó, estragou aqui o óculos, eu preciso de outro. Porque se ele não estiver bem instruído, ele vai jogar lá num canto e não vai nem falar nada, né? Depois, quando você for falar, ele vai falar assim: ah, não, mas estragou, né? É ruim, não presta. Também é responsabilidade do empregador fazer a higienização, a manutenção periódica, etc, etc, etc.
cinto de segurança. Então, se eu tenho 20 empregados, eu não vou ter 20 cintos de segurança, porque não vão subir os 20 empregados de uma vez só. Então, eu tenho uma quantidade adequada, a quantidade de pessoas que precisam normalmente utilizar, e só sobe quem estiver com cinto de segurança. Agora, todo mundo usa o mesmo cinto toda vez? Gente, precisa higienizar este equipamento. Não é simplesmente eu pego o capacete da cabeça do Zé, enfio o capacete na cabeça do João e tá tudo certo. Né? Aí se ele tem caspa, piolho, seborréia, passa tudo do Zé para o João. Não, precisa ser higienizado. Então, equipamentos que não é de uso de uma única pessoa, precisa higienizar. Mas, Leandro, eu fiquei confuso agora. Você falou que é equipamento de proteção individual, agora as pessoas vão utilizar o mesmo equipamento individual. Ele protege aquela pessoa que está usando, certo? A pessoa que está usando individualmente está protegida. Bom, tem eu e a Maria. Eu estou com capacete, Maria não está. Então, eu estou individualmente protegido. Maria não está protegida, certo? Então, por isso que tem que higienizar o equipamento. No caso de alguma irregularidade, precisa comunicar ao Ministério do Trabalho e do Emprego, certo? E é muito importante, gente, a empresa registrar a entrega dos equipamentos de proteção individual que ela oferece para os colaboradores. Entreguei uma luva, eu registro isso e peço para o colaborador assinar. Porque no caso de uma vistoria do Ministério do Trabalho, você tem o histórico para mostrar quantas luvas você já ofereceu, quantos óculos, quantos capacetes. Ah, ele sofreu um acidente, não estava utilizando? Pô, eu pequei em não treinar. Ou eu treinei e mesmo assim ele teimou, mas ó, eu ofereci, né? Sabe, vai atenuando um pouco o problema, vai melhorando um pouco essa situação. Claro que não é só a empresa, não é só a organização que tem responsabilidade sobre o uso de EPIs. O colaborador, o funcionário, ele também tem. Ele precisa utilizar esse EPI apenas para a finalidade a que se destina. Então, vamos lá. Eu tenho um capacete. Esse capacete é para usar em obra. Eu não vou sair, não é para ele sair de moto usando esse capacete, porque ele não é um capacete para moto. Ele é um capacete para queda de alguma coisa na cabeça do cidadão, certo? Ele precisa se responsabilizar pela guarda e pela conservação. Claro que eu falei que se estragar, nós temos que entregar um novo, mas é responsabilidade do colaborador guardar e conservar este equipamento. Quando acontecer alguma alteração, quando estragar alguma coisa, ele precisa comunicar ao empregador de que este equipamento não está mais adequado para uso. Ele também precisa cumprir aquilo que o empregador pede, usar da maneira que é solicitado, no momento que é solicitado, da maneira que é solicitada, certo? A partir daquilo que foi ensinado no treinamento, ele deve seguir isso, ele deve seguir a risca. Bom, falei de CA, falei de CA, falei de CA, falei de aprovação. E o que é CA, gente? CA é o certificado de aprovação. Então, todo EPI, ele tem um certificado de aprovação. Lembra que eu disse que não é pegar um pinico e colocar na cabeça do colaborador? Pois é. Então, o capacete, por exemplo, ele tem um certificado de aprovação, que mostra que ele foi testado pelo Inmetro, pelo Ministério do Trabalho, lá, e que realmente ele protege. Porque senão, você compra um capacete que não tem o certificado de aprovação, eu paguei mais barato, metade do preço. Quando acontece algum acidente, acaba prejudicando a saúde do colaborador da mesma maneira, ou até pior, né? Porque ele pode romper, pode causar um transtorno total. Então, para isso, existe o certificado de aprovação, certo? Este equipamento, sendo nacional ou importado, ele deve ter o CA. Ele deve ser aprovado pela questão de saúde e segurança do trabalho, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Eu posso importar? Então, na verdade, você vai ter que comprar os importados que já têm o CA, que ele já foi verificado, testado e aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil. Não é CA importado, não, tá? O CA tem que ser o CA daqui. Bom, e daí? Ah, mas vou colocar um CA falso lá. Não, pois é. Existe um site que você consulta o certificado de aprovação disso daí. Então, através do site consultaca.com, você consegue verificar se aquele CA, aqueles numerozinhos que tem ali no seu capacete, por exemplo, na sua bota, na sua capa de chuva, eles realmente mostram um certificado de aprovação válido, certo? Tem algum equipamento de segurança aí? Vai lá procurar, vai ver se ele é válido mesmo. Bom, lista de equipamentos de proteção. Conforme a gente já comentou, tem proteção de cabeça, olhos, face, proteção auditiva, proteção respiratória, proteção de tronco, membros superiores e inferiores, corpo inteiro e contra quedas e diferenças de nível. Então, vamos parar para pensar o seguinte, ó. A roupa de um astronauta pode ser considerada como equipamento de proteção. Um colete à prova de balas de um policial é um equipamento de proteção, certo? Aqueles uniformes da polícia, aqueles uniformes que são mais grossos, dependendo do uso, o uniforme do bombeiro, por exemplo, ele enfrentar fogo, é um equipamento de proteção. Então, gente, a lista é enorme, são inúmeros, existe uma quantidade absurda, porque protege tudo isso aí e tem equipamentos diferentes que oferecem graus de proteção diferentes, certo? Então, vamos lá. Para a cabeça, capacete, certo? E capuz de eletricista, porque pode sair faísca, alguma coisa, aí protege todo aqui, ó, o pescoço e tudo mais. Então, observem, por exemplo, o capacete, ele pega só essa parte aqui de cima, porque se cai alguma coisa, tá vendo que aqui embaixo, ó, ele tem uma parte plástica, porque a sua cabeça não fica direto encostada no capacete, fica um espaço que quando cai, ele amortece. E o capuz de eletricista para questão de visão, pescoço e tudo mais, certo? Olhos e face, então observem o óculos como ele protege a lateral, conforme eu comentei. Ele tem uma lente bem mais grossa para se bater alguma coisa, aquilo lá não machucar. E proteção facial, aquela que a gente andou vendo por aí, certo? Proteção de olhos e faces. Proteção auditiva, aquele de concha que eu falei, que é aquele abafador, que é aquele que o pessoal usa em máquina bem pesada, e esse de inserção, que são os protetores auriculares que você encaixa, que você pluga aqui no buraquinho da orelha, certo? Proteção respiratória, então tem uma máscara descartável semifacial, porque pega parte da face, e a semifacial com respirador. Este é um dos modelos que você pluga esse respirador para que ela filtre muito mais. Então, esses daí são filtros. Gente, claro, quando diz que a máscara é descartável, usar e jogar fora. Essa que tem filtro, aí os filtros têm uma certa validade, tem um certo tempo aí de uso. Proteção do tronco, né? Proteção do tronco, avental de PVC, para quem trabalha, por exemplo, em açougue, para quem trabalha lavando, para não molhar e não ficar com o corpo molhado, sabe? Porque isso também faz mal para a saúde. Colete refletivo para quem trabalha em estacionamento, para quem trabalha em rodovia, bate o farol, os carros enxergam que tem uma pessoa ali. Luva reforçada tricotada é um dos inúmeros tipos de luva, certo? E manga de raspas é aquela que eu indiquei. Essa alça que tem aí atrás, ela é de amarrar aqui no ombro, sabe? Ela prende no ombro, porque ela é só uma manga. Ela é só uma manga, né? Manga mesmo. Eu ia falar mangote, mas mangote é outra coisa. Ela é só uma manga e ela protege o braço. E essa é de raspas, é um tipo de manga que não pega fogo, tá? Ela não pega fogo. Membros inferiores, a botina, este é um exemplo de botina de proteção. Então, observem como a sola dela é grossa, como não é qualquer coisa que atravessa essa sola. E a perneira de raspas é para proteger a canela, praticamente até o joelho de quem está utilizando, certo? Que protege de inúmeras questões. Quem trabalha em locais assim que tem animais peçonhentos, como cobra, trabalha na fazenda, usam um tipo de perneira
que é um pouquinho até mais grossa que essa, porque daí se o animal ataca, pega na perneira, não pega na perna do cidadão, o veneno não vai. E bota, gente, esse é um tipo de bota, porque daí tem as botas de PVC, de cano curto, de cano médio, de cano longo, certo? Então tem inúmeros tipos de botinas também. Proteção de corpo inteiro, macacão do eletricista. Então, o eletricista, gente, se ele bota esse macacão e aquele capacete que eu mostrei lá no começo, ele está praticamente todo coberto. Aí ele usa uma bota de proteção, uma luva, e daí ele está todo coberto. Macacão refletivo, serve mais ou menos como colete, só que daí ele protege um pouco mais o corpo de algumas situações também. Então, nós temos aí, ó, o cinturão e alguns dispositivos anti-queda, certo? Então, observa como ele parece um paraquedista mesmo, porque se a pessoa cair, vai ficar penduradinha e não vai se machucar, certo? Falamos de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E EPC, gente, o que é EPC? O que seriam os EPCs? Então, se EPI é equipamento de proteção individual, os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva. Então, se o individual ele protege a mim, porque eu estou usando o capacete, o de proteção coletiva ele protege a mim e protege a Maria também. Por quê? Quando ele é instalado em um ambiente, ele diz respeito ao coletivo. Ele vai proteger todas as pessoas que estão ali naquele local. Então, esses EPCs, ele tem uma abrangência de todo o espaço. Ele protege o local de trabalho, certo? Então, ele evita ou ele diminui o grau de risco de que se aconteçam acidentes ali. Vou, claro, citar alguns exemplos, nós vamos entender o seguinte: equipamento de proteção individual, só a pessoa usa e só ela está protegida. Equipamento de proteção coletiva é algo que fica no ambiente de trabalho e que protege a todos. É muito comum, muito comum mesmo, utilizar placas de sinalização, por exemplo. Corrimão de escada, parapeito, telas de segurança, sabe? Placa de sinalização. Não entre, risco de choque elétrico. Protege a quem? A todas as pessoas que estão naquele ambiente, a todas as pessoas que chegarem até aquele ambiente. Então, ele é uma proteção coletiva, não protege só o indivíduo, não é só uma pessoa que ele protege. Quando pensamos em cones, faixas de segurança, quando põe aquela fita zebrada, aquela preta e amarela, chama fita zebrada, tá, gente? Quando coloca aquilo lá, quer dizer o quê? Não se aproxime. Quando coloca um cone, não ultrapasse esse local. Então, isso isola temporariamente um local. Quando pensamos em EPCs, quando pensamos em obras, tem a NR9, certo? Temos também a NR4, que fala de equipamento de proteção coletiva, e também temos também a NR6, que cita equipamento de proteção coletiva, que também fala da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, vamos parar para entender o seguinte: tudo que a gente pensa sobre EPI e EPC, tudo que a gente pensa estão dentro das normas. Então, é muito importante que vocês conheçam as normas, que vocês pesquisem as normas e que vocês estudem a fundo as NRs, certo? Vocês precisam estudar a fundo as NRs para que vocês entendam o que é necessário, o que não é, o que pode, o que não pode. Eu falo que quando você toma conta de uma empresa, quando você é um técnico de segurança do trabalho, ou quando você tem apoio de um técnico, as NR, gente, elas são assim, a bíblia do técnico de segurança do trabalho. Porque caso ele não lembre de alguma coisa, ela é dessa grossura, ele consulta lá o que ele precisa e lá tem todas as informações. Equipamentos de proteção coletiva, redes de proteção de nylon, certo? Sinalizadores de segurança, placas, cartazes, fitas zebradas, extintor de incêndio, pegou fogo. Com extintor de incêndio eu protejo uma pessoa só? Não, eu protejo todo mundo que está ali naquele ambiente. Lava-óleos
é um equipamento quando você trabalha com produto químico, que você corre o risco de algo espirrar nos seus olhos, dentro deste ambiente tem um lava-olhos. Espirrou, você consegue correr e lavar esses olhos, certo? E serve para lavar os olhos de todo mundo que está ali. Então, por isso que é coletivo. Chuveiro de segurança, se o lava-olhos serve para lavar os olhos, o rosto, né? Chuveiro de segurança ele já é maior, porque às vezes você tem contato com algum agente químico, algum agente biológico, você precisa imediatamente entrar debaixo daquele chuveiro, com roupa, com roupão e etc, etc, tá? Exaustor, aqueles exaustores de cozinha que tiram o calor, exaustor que tira... que puxa, por exemplo, aquelas névoas, né, de tinta e poeira, esse é um exaustor. E o kit de primeiro socorro, gente, não, né, tem gente que fala que é proteção coletiva, tem gente que não fala. Eu entendo como um remédio para a situação, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, você usa o kit de primeiros socorros para, né, para melhorar alguma situação. E também tem muitos e muitos e muitos outros. Eu botei algumas fotinhos, né, umas fotos aí para vocês de alguns equipamentos. Isso vocês vão encontrar bastante em obras, tá? Tela tapume e telas guarda-corpo. Quando você tem prédios grandes sendo reformados, essas telas tapume são colocadas para que não caiam ferramentas no meio da rua, certo? E essas telas guarda-corpo, elas já são mais resistentes para que, se você chegar ali meio perto, ela não se rompa e você não caia daquele lugar. Certo? Então, coloquei aqui ó, um exemplo de tela tapume e um exemplo de tela guarda-corpo. Gente, essa tela guarda-corpo, ela é bem resistente, tá? Ela é de um material plástico, é mais fácil você quebrar essa madeirinha que eles colocaram aí na foto, ó, e ultrapassar do que você arrebentar essa tela assim na mão. Na mão ela não arrebenta. Mais equipamentos de proteção coletiva, essas correntes aqui, né? Que são tipo fitas zebradas, a fita zebrada que é essa aqui, de baixo, cones de proteção, as placas, sabe? Perigo, afaste-se, manutenção, aquela assim, cuidado, piso molhado, isso tudo são equipamentos de proteção coletiva. Os extintores de incêndio e os sprinklers, que são aqueles que a gente vê em shopping, a gente pegou fogo, chegou uma fumacinha ali na ponta do sprinkler, ó, começa a soltar água e solta a água e elimina o risco daquele ambiente. Aqui tem um lava-óleos, certo? E um chuveiro junto com o lava-óleos. E observem o seguinte, que ele tem na lateral ali, tem tipo uma alavanca que é empurre. Que é porque, gente, você vai lavar os olhos com a mão, certo? Então, você não vai contaminar a sua mão, você empurra com o cotovelo e lava os olhos, tira aquele mal. E ali o exemplo de chuveiro. Aqui alguns exemplos de exaustores que podem ser usados em túneis, em locais de confinamento, certo? E o kit primeiros socorros, que ele está entre EPC, também pode ficar no EPI, também pode usar naquela coisa assim, é o remédio de algumas situações, que também é muito importante. Bom, e aí? Será que agora você conhece alguns outros equipamentos de proteção? Além daqueles que você já pesquisou, aqueles que você já viu? Gente, é muito importante buscar mais material. Certo, meus queridos? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.